Exatamente há um ano, o judiciário brasileiro perdia o ministro Teori Zavascki. Um acidente de avião no litoral do estado do Rio de Janeiro pôs fim à vida do então relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e um dos magistrados mais admirados por colegas e profissionais do direito. Descendente de poloneses e italianos, Teori Zavascki nasceu em Faxinal dos Guedes, interior de Santa Catarina, em 15 de agosto de 1948. Aos 24 anos, se tornou advogado e se especializou em Direito Processual Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também foi professor. Advogou para o Banco Central. Foi desembargador e presidente do TRF da 4ª Região em Porto Alegre entre 2001 e 2003. Em novembro de 2012, Teori Zavascki assumiu uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No Supremo, o ministro Teori foi relator de um dos casos de maior repercussão no país, a Lava Jato. No processo que apura o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, o ministro Teori Zavascki proferiu decisão em todas 102 ações cautelares ajuizadas de pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, entre outras providências. Foi ele quem determinou também o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. Os votos do ministro Teori Zavascki se destacavam pela técnica. Em 2016, ele votou pela mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao apontar que é possível, sim, a execução da pena após a confirmação da condenação pela segunda instância. Voto que foi seguido pela maioria dos ministros. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação. Em 19 de janeiro de 2017, a tragédia que deixou em luto o judiciário brasileiro. Um acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro, tirou a vida do ministro respeitado e admirado. Na primeira sessão plenária do STF, após a tragédia, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, prometeu não hesitar em punir uma possível prática criminosa. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo. Além do ministro, outras 4 pessoas também morreram no acidente, entre elas o dono do avião e o piloto. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o delegado responsável pelas investigações. Segundo o delegado, a investigação da PF, que está prestes a ser concluída, aponta para uma causa não intencional, sendo a falha do piloto a hipótese mais provável. Condições meteorológicas, né? As trajetórias e alturas desempenhadas pelo piloto naquela tentativa de aproximação para Paraty e o cotejo disso com regras de tráfego aéreo em relação à condição de voo, condição visual, né, de voo visual e condição de voo por instrumentos. Já a investigação feita pela Aeronáutica deve ter o resultado divulgado na próxima segunda-feira. Toda a trajetória do ministro Teori Zavascki será contada em um documentário que acaba de ser produzido pela TV Justiça. Fizemos orações para não ser ele naquele avião, para que ele sobrevivesse naquele avião. Betânia Veiga dirigiu as filmagens e diz que se emocionou ao colher os depoimentos de familiares e de pessoas que fizeram parte da vida do ministro. Tem uma carga emocional muito grande, né? Os familiares, os colegas, as pessoas que conviveram com ele, transmitem essa emoção ao contar a trajetória do ministro. E para a gente que está fazendo também, porque a gente se envolve com o ministro, e era uma personalidade maravilhosa, né? Nós não imaginávamos que morte não combina com Teori. O Teori era vida.
era respaldo, era sustentação, era referência. O documentário Tempo, História, Teoriza Vasquez será exibido aqui na TV Justiça no próximo domingo, às 10 da noite.